Sabe, tá rolando uma transformação silenciosa em algumas universidades aqui no Brasil. Uma transformação que questiona a própria razão de ser da universidade, sabe? Elas estão trocando aquela ideia de Torre de Marfim para trabalhar de verdade, lado a lado com a comunidade. Bora entender como isso está acontecendo? E essa mudança toda parte de uma pergunta muito poderosa, que está no centro de tudo. Pensa só, e se o papel da universidade não fosse só o de ensinar, mas também o de aprender? Aprender com a comunidade. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, é só olhar para esses dois modelos. De um lado, o jeito tradicional, né? Onde o conhecimento meio que desce da universidade, como se viesse de um pedestal. Mas do outro lado tem uma ideia revolucionária, a extensão popular. Aqui a conversa é outra. A academia e a comunidade sentam na mesma mesa como iguais para construir o saber juntas. É uma via de mão dupla. Então, essa ideia de diálogo, de via de mão dupla, ela não surgiu do nada, não. Ela tem nome, tem história, e tudo começa com um dos maiores pensadores da educação que o Brasil já teve. Pois é, para o grande educador Paulo Freire, a universidade tradicional, ela raramente era neutra. Na visão dele, ela acabava muitas vezes pendendo para o lado do poder, reforçando as desigualdades que já existiam. A questão central para ele não era se o conhecimento chegava na comunidade, mas como ele chegava. E olha, as palavras do Freire eram fortes, viu? Ele não via a extensão tradicional como um ato de, generosidade. Para ele, era algo mais próximo de uma invasão cultural. Uma imposição mesmo, onde o saber acadêmico chegava e meio que apagava, desvalorizava todo o conhecimento que a comunidade já tinha. A grande alternativa que Freire propôs foi o que ele chamou de diálogo de saberes. E a ideia central é essa, olha que simples e poderoso. O conhecimento que um agricultor tem sobre o solo, sobre a água, é tão válido quanto o conhecimento de um cientista no laboratório. A mágica, a verdadeira inovação, acontece quando esses dois mundos conversam de igual para igual. Tá, mas como é que isso funciona na prática, na vida real? Vamos dar uma olhada num primeiro exemplo que leva a gente direto para o coração do Cerrado brasileiro. Lá na comunidade de Laranjeiras, no Piauí, a vida de agricultores familiares está sendo ameaçada, e muito. E não é por uma força da natureza, não. É por um modelo de desenvolvimento bem específico. E os desafios, olha, são gigantes. O avanço da soja não só está tomando as terras, como também está contaminando as fontes de água com agrotóxicos, com resíduos, e para piorar, as barragens que são construídas para servir o agronegócio acabam secando os riachos que sustentavam a agricultura familiar. É uma situação bem complicada. É bem nesse cenário que a Universidade Popular, a UP, entra em cena. E a abordagem deles é exatamente o diálogo de saberes na prática. O primeiro passo é o mais importante: ouvir. Alunos e professores não chegam lá para ensinar, mas para aprender com a experiência dos agricultores. Depois, eles juntam esse conhecimento local com a pesquisa científica e disso nasce algo totalmente novo e muito poderoso. A partir daí, a ação é conjunta, criando soluções que vêm dessa união de forças. E os resultados, gente, são concretos. Essa parceria levou a ações que vão desde denunciar a contaminação até instalar bombas de água movidas à energia solar para garantir água limpa. Mas não parou por aí não. Eles organizaram oficinas, defenderam a escola local, mostrando que a luta pelo território é também uma luta pela educação, pelo futuro da comunidade. Mas olha só que interessante. Essa filosofia não se aplica só lá no campo, não. Vamos ver agora como esse mesmo princípio de diálogo e resistência funciona num cenário completamente diferente, no coração de uma cidade grande. Agora a gente vai para Teresina, capital do Piauí. Lá, a luta não é contra o agronegócio, é contra um projeto de renovação urbana que, na prática, ameaça apagar a história de uma comunidade inteira. É o seguinte, um programa chamado Lágoas do Norte, financiado por grandes instituições, queria remover milhares de famílias de suas casas. A desculpa era a modernização, mas os moradores, gente que estava ali há décadas, viram a coisa de outro jeito, como uma higienização social. Basicamente é uma forma de expulsar os mais pobres para valorizar a área e atrair o mercado imobiliário. Para enfrentar essa baita ameaça, surgiu o Projeto Coragem, que também se baseia em 3 pilares. Primeiro, assessoria jurídica, para todo mundo saber quais são seus direitos. Segundo, mobilização, para unir a comunidade e dar mais força para a resistência. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso de todos, é a afirmação da identidade coletiva. A luta não era só pelas casas, era pela memória daquele lugar. E as ações foram desde as mais formais, tipo denúncias ao Banco Mundial, até coisas com um simbolismo enorme. Eles criaram o Museu da Esperança, uma iniciativa que era basicamente um recado. Ei, nós temos uma história aqui, essa comunidade tem valor. Isso leva a luta para outro nível.
Deixa de ser só uma briga legal e vira uma luta pela memória. Ok, então o que a gente pode tirar dessas duas histórias, hein? Uma lá no campo e outra no meio da cidade. A gente vê dois contextos completamente diferentes, mas a filosofia por trás é a mesmíssima. No campo, a luta era pela terra e pela água. Na cidade, era pelas casas e pela história. E o mais importante, nos dois casos, a universidade não agiu como uma salvadora, mas sim como uma aliada na defesa dos direitos da comunidade. E isso acaba criando um ciclo virtuoso, sabe? A universidade vai até a comunidade, aprende junto com ela, e esse aprendizado todo volta para dentro da universidade, transformando o ensino, a pesquisa, tudo. O conhecimento que volta não é o mesmo que saiu, ele volta muito mais rico, mais humano, mais conectado com a vida real. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é uma redefinição completa do que uma universidade pode ser. Ela deixa de ser só um lugar que guarda o saber e se torna uma força que democratiza esse saber. Uma ferramenta que empodera quem sempre foi silenciado, sabe? E ajuda a criar uma ciência que serve de verdade às pessoas, e não só ao mercado. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, que talvez seja a pergunta mais importante de todas. Se conhecimento é poder, como todo mundo diz, então a quem esse poder deve servir, no final das contas?